E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos de Martinô de novo. Eu acabei de gravar uma live com o professor Rafael Cruz, mas decidi gravar aqui o quarto vídeo do Economia e Sociedade. Na live a gente estava falando sobre como observar, né, morais e costumes. Vamos seguir com o daqui, sem confusão. Da página 38 até a 41, nós vamos gravar esse vídeo 4, que vai entrar aí com a terceira imagem. A gente já falou da primeira, da segunda, né? Aliás, a live com o Rafael foi ótima, ele discute essa questão da metodologia da Martineau, que é muito interessante. E aí eu vou continuar do segundo, na verdade o primeiro parágrafo, né? Porque a parte anterior era o finalzinho do parágrafo da página 37. Vamos lá? Bora. Vi em New Hampshire uma família que tinha vivido sempre absolutamente sozinha, exceto quando um ocasional viajante vinha à sua porta, durante os meses de verão. O velho homem tinha fugido com sua esposa 46 anos antes e a trouxe para Red Mountain, próximo do topo da qual ela viveu desde então. Foi bom que tenha se casado por amor, uma vez que ela não viu nada, exceto seu marido e filhos, por muitos anos depois que pulou da janela na casa do pai para fugir. Nosso grupo, consistindo de 4, estava no humor para ficar chocado com o romance da história doméstica do velho homem da montanha, como o guia é chamado. Tínhamos atravessado o lago Winnipesaukee, enorme o nome, né? No dia anterior, e observado da nossa piazza no Center Harbor o abrandamento da luz do entardecer sobre o largo lençol de água e as ilhas roxas que descansavam sobre ela. Depois de escurecer, fogos resplandeceram dos promontórios e brilharam nas ilhas, todo arbusto flamejante e tronco queimando sendo distintamente refletido no espelho cinza das águas. Esses fogos eram sinais de civilização se aproximando dos distritos selvagens nos quais estávamos entrando. A terra sobre as margens do lago tem se tornado muito valiosa e está sendo rapidamente clareada. A gente já tinha falado nos vídeos iniciais, né, sobre as clareiras que eram abertas. Então, os exploradores, os colonos, chegando, limpando a área, né, o nome que era dado, queimando tudo que via pela frente para poder construir em cima, fazer as plantações. E é disso que a Martineau está contando aqui para gente. Vejam que a Martineau tem sempre um humor assim ácido, né, com relação a essas coisas. Deveríamos ter partido muito cedo para a nossa expedição na montanha no dia seguinte, mas de manhã estava nevoado e não deixamos Center Harbor até perto das 8, aproximadamente 1h30 depois do café da manhã. Fomos em um carroção puxado pelos cavalos sobre os quais as duas senhoras estavam para subir a montanha desde a casa do guia. O céu estava cinza, mas promissor, já que suas cortinas estavam se erguendo até o outro final do lago e divulgando cume após cume de pinheiros do lado da montanha. Presta atenção, gente, isso é a terceira imagem, né, que eu falei para vocês, que ela vai dando logo nesse começo para falar dos solitários. Então, uma família, uma mulher que sai de casa, pula pela janela, vai se casar com um homem, eles fogem para os Estados Unidos, lá eles têm filhas, daqui a pouco ela vai contar, filhas que são mudas e uma é surda-muda, se eu não me engano, daqui a pouco a gente descobre. E aí ela vai contando como é que é essa atração turística também, né? Que eles acabam sendo... O cara é o guia da montanha, o velho guia da montanha. E como é que as histórias dele vão sendo passadas, né? Recepcionadas. Como é que ele interage com os turistas, como é que ele dá notícia dos turistas anteriores, o que eles pesquisavam, o que eles viam, enfim. Uma forma de conhecimento local também, né? A estrada se tornou muito rude quando começamos a subir. E foi uma surpresa para mim como o carroção podia ser levantado, como foi, de prateleira em prateleira de calcário. Prateleira por causa dos cortes, né? Uma prateleira estava inclinada um pouco demais, mesmo para o nosso carroção. Sua linha de direção não estava mais longa dentro da base, como crianças são ensinadas na escola que deveria ser. Todo o grupo, exceto eu mesma, rolou para fora.
Nunca falta humor no relato da Martineau. É impressionante como nas imagens o humor sempre vai aparecer. Não é uma coisa chata, né? Borna. Ah, todo o grupo, exceto eu mesma, rolou para fora, o condutor espalhando suas costas sobre uma eminência de calcário terrivelmente afiada, puxou virilmente, o virilmente mata, né, a frase, nas rédeas e gritou, oi, tão alegremente quanto se tivesse estado sentado sobre uma almofada, em seu lugar apropriado. Não era um homem de desertar do seu dever em uma extremidade. Ele estava nada mais do que um pouco ferido, e ninguém mais agitou. O carroção foi deixado aqui e subimos uma milha num caminho íngreme entre bosques e rochas, para a pequena fazenda do guia, mergulhando dentro de uma nuvem, pouco antes de alcançarmos a casa. Era dia de assar e encontramos a velha dama com uma filha surda-muda, uma de 3 surdas. Eu falei que era muda, né? São 3 surdas. Ocupadas entre novos pães, tortas e maçãs. Cordas de maçãs penduradas contra a parede, e havia todo sintoma de abundância e contentamento dentro e fora das portas. Olha os detalhes. O diabo mora nos detalhes, né? Olha a fartura, as maçãs, né? Você imagina assim, as cordas de maçã, igual quando chega em Minas e aquele monte de linguiça em cima do fogão a lenha, né? Eu prefiro as maçãs, eu sou vegetariana, vocês sabem disso. A velha dama poderia ter sido irmã gêmea para a enfermeira Juliet, uma personagem. Ela estava encantada de ter a oportunidade de usar sua língua e foi profusa em seus convites a nós para ficarmos, vir novamente, para nos socializarmos. O exercício que ela faz em falar deve ser uma causa de sua saúde rechonchuda. Fora de uma pantomima, eu nunca tinha visto nada tão enérgico quanto sua ação. A surdez de suas filhas sendo, sem dúvida, a causa disso. Martineau que era surda, viu, gente? Ela está aqui usando da retórica para falar sobre o assunto, mas ela que era surda, parcialmente, mas surda. Ela pareceu cordialmente orgulhosa delas, o mais evidentemente sobre o relato de sua singularidade. Ela contou que a filha agora em casa nunca a tinha deixado. Entre aspas, seu pai não poderia poupá-la para a escola, mas eu poderia tê-la poupado. Fecha aspas. O que uma vida de pequenos incidentes ampliados deve ser delas? Como uma de minhas companhias observou, o estouro de um sapato ou a quebra de um prato deve fornecer conversa por uma semana. Foi feita uma descoberta bem-vinda de que tínhamos uma conhecida mútua. Uma amada amiga minha subiu a montanha algumas semanas antes e tinha seguido sua prática habitual de levar embora todos os corações que encontrou lá. A velha dama falou amavelmente dela como, entre aspas, aquela Lisa, e falou sobre ela até que tivesse visto meu pé dentro do estribo e me dado sua bênção até a montanha. Então, olha só, gente, notem agora, não é só o viajante que observa, ele também é observado. Vejam só, isso vai aparecer nos relatos do guia, nos relatos da, entre aspas, velha dama, né? Em como as pessoas se afeiçoam, em como elas se relacionam, quais são suas dificuldades, quais são suas oportunidades. Uma mãe que tem todas as filhas surdas, como é que ela vai se relacionar, né? Como é que isso muda a dinâmica da casa, o que o pai pensa da filha ir para a escola, o que a mãe pensa, né? E aí ela diz o seguinte, ele foi um soldado da Revolução, ela só não diz qual Revolução. Então, pulei um parágrafo. Volta, o caminho era íngreme e o cume descoberto. Existia uma abertura para um momento único na nossa chegada. A névoa se separou e fechou novamente. A gente consegue imaginar a cena, né? Tendo nos mostrado o que era de lá uma visão abaixo de nós, de montanhas verdes e de lagos azuis, e de níveis arborizados. Ficamos entretidos por algum tempo com tais vislumbres mais belos talvez do que uma visão irrestrita. Tais revelações tiram o fôlego de qualquer um. Quando tudo estava enevoado de novo, nós nos divertimos coletando blueberries que cresciam profusamente sob os pés.
O homem idoso também estava pronto com qualquer informação que desejássemos sobre si mesmo, e com abundância de anedotas de viajantes do verão para os quais tinha atuado como guia. Olha aí, ele falando sobre os viajantes, né? E as anedotas, tudo é muito divertido, tudo é muito. A Matinô passa essa imagem, né? Tem problemas, tem, mas como é que as pessoas lidam com os problemas? Como é que isso é uma forma de interação? Como é que essas anedotas vão aparecendo? Que tipo de humor aparece? É um humor mais refinado, né? E aí, continuando. Ela chama ele de idoso, mas não fala quantos anos ele tem. Ele foi um soldado da Revolução e, no seu desfecho, se retirou para cá com sua noiva entre ursos e veados. Aí olha como a imagem vai se seguindo, o que é viver, o que é viver isolado, solitário, com a família com pessoas que têm necessidades especiais, como é que é estar no meio da natureza, como é que foi no início, como é que é agora, como é que é quando você já está consolidado naquela situação. Não existe nenhuma sobra de veado. E ele matou 19 ursos com suas próprias mãos. O último, 35 anos antes. Um deles, a gente já sabe que tem mais de 35 anos que ele está naquele lugar. Um deles foi por pouco a sua morte. Um tiro que intencionou ser mortal não foi assim. O urso ferido o perseguiu e não havia nada para ser feito exceto correr em volta de uma árvore, imagina a cena, carregando sua arma, enquanto o urso estava em seus calcanhares, soprando espuma sobre ele e sangrando. Ele atirou sobre seu ombro e despachou seu perseguidor. Quando a cortina de névoa finalmente se levantou, ele nos contou as opiniões de aprendizado, olha as opiniões de aprendizado, do homem que tinha conduzido para cá, sobre essa montanha, tendo uma vez sido uma ilha no meio de um vasto lago. Assinalou como está até agora, quase cercada por águas. Lagoa Long, Lagoa Winnipesaukee, Lago Squam. Os dois últimos são tão cheios com ilhas que a expressão da água está quebrada. As ilhas se assentam em deslizamentos escuros sobre a superfície brilhante, dividindo-a dentro de muitas porções semelhantes a uma lagoa. Notem, a gente tem até dificuldade de falar os nomes, né? São nomes às vezes muito longos, e olha a cultura indígena presente, né? 2 dos 3 lagos citados, o nome é indígena. Mas o horizonte da montanha era completamente bonito. Algumas tinham picos afiados, alguns entalhados, os lados de alguns estavam descobertos, com traços de lâminas tremendas, outras verdes como a primavera, com o sol errante brilhando e a sombra das nuvens. Eu me encontrei muito enganada em minha extravagância, que não me importei com vistas panorâmicas. A dama estava nos procurando quando descemos, ansiosa para nos deter em mais conversação e para nos fazer carregadores de um presente para, entre aspas, aquela Lisa. Ela pendurou algumas de suas cordas secando maçã sobre o braço de um cavaleiro do grupo, com a máxima fé de que ele cuidaria delas todo o caminho para Boston. Gentilmente, ele as recebeu, e eu pude testificar que fez o seu melhor para que chegassem à sua destinação. Foi gentileza bem concedida, sem dúvida. Foi um luxo de inverno da boa dama imaginar nossa amiga em comum aproveitando a compota de maçã da Red Mountain. O envio de um presente para Boston deve ser um evento raro para moradores em uma tal solidão. E aí eu vou parar por aqui para a gente poder continuar depois com a quarta imagem que ela vai dar no vídeo 5, né? Mas olha só essas opiniões de aprendizado, né? Que ela vai, é isso, o termo que ela usa, opiniões de aprendizado, lá na página 40, né? São relatos de viajantes que eles também vão comentar com os guias vão perguntar para eles o que eles acham disso, como é que eles interpretam aquilo. Então, ao mesmo tempo que eles pegam os relatos locais, eles também deixam relatos, né? O que mostra para a gente como é que as informações elas circulam, né? E como é que ocorre também uma integração além do conhecimento, né? É uma integração do conhecimento
socializado, compartilhado, enfim. É bem interessante isso. Ela vai falar que é quase como se um geógrafo tivesse passado por ali, um arqueólogo, talvez, né? Alguém que deixou essa discussão. Olha, isso que você está vendo agora foi o mundo sendo formado, como ela disse anteriormente, né? Isso já não é mais como era antes. Aqui já tem bastante tempo que a coisa foi diferente. Era um lago por completo, foi secando. Uma interpretação sobre aquele fenômeno específico, sobre aquela realidade geograficamente apresentada, nessa vista panorâmica apresentada para ela. Bom, por hoje é isso, gente. A gente continua depois da página 41 em diante. Obrigado pela companhia, obrigado pelo interesse pela Martinot e pela obra, viu? Um abraço, até a próxima. E desculpa pelo último vídeo, que ficou um pouquinho, bastante baixo, não só um pouquinho, e eu optei agora por gravar mesmo sem o microfone. Vai sair ruído, vai sair aqui o ruído do ar-condicionado, alguma zoeira da casa mesmo, mas eu acho que vai ser melhor do que correr o risco de gravar o vídeo inteiro, chegar no final e ele tá baixo, não tá adequado, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima, tchau!